Bom, Drica, para começar o nosso papo, né, eu queria que você comentasse para a gente como que é estar vindo para Curitiba depois de tanto tempo. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho sobre a sua relação com a cidade e o quanto você está feliz de estar aqui nesse momento também. Obrigada, boa tarde, Lucas. Obrigada, pessoal da Banda B. Eu estou muito feliz de estar voltando a Curitiba depois de muitos anos. Curitiba é uma cidade que eu tenho o maior carinho e respeito, porque desde que eu entrei na Companhia dos Atores, em 90 e poucos, com Henrique Dias, uma companhia muito forte aqui do Rio, a gente sempre se apresentou no Festival de Curitiba. E depois fui com Paulo Otran, é, acho que fui com Mariana Lima também, com outro espetáculo, mas eu sei que o público de Curitiba é um público muito comprometido com cultura, especialmente com teatro. Eu acho que o Festival de Curitiba cumpre uma função importantíssima, que é de inaugurar, muitas vezes, a vida de um espetáculo, né? Muitas peças estreiam no Festival de Curitiba e ele dá um fluxo na cidade, traz um fluxo de diversidade, do que está acontecendo no Brasil todo. Então, eu acho que é um público muito antenado, muito crítico, e é um público que gosta de gostar mesmo, gosta de teatro, que prestigia. Eu estou super feliz de estar voltando a Curitiba e numa expectativa danada, porque agora é Guairão, né? É um espetáculo, a gente está indo bem de vendas e tal, mas dá aquele frio na barriga de entrar naquele teatro enorme. E por falar, né, em Guairão, vamos falar da peça, eu queria que você comentasse para a gente, porque pelo que eu entendi, quem for ao Guairão no sábado vai ser convidado a uma viagem, né? Eu queria que você contasse para a gente o que que é essa viagem, né, desse casal. Pois é, essa peça foi uma peça meio que encomendada ao Jobilac, que é um dos maiores autores contemporâneos. Eu estava muito afim de voltar ao teatro e fazer uma comédia, mas uma comédia que tivesse pensamento, que tivesse alma, que tivesse filosofia envolvendo, né, todas as situações. E a gente pensou nesse casal, um casal casado há 25 anos, que ganha dos filhos uma passagem para um cruzeiro no Caribe para comemorar os 25 anos. E aí eles vão ali revendo a vida, vendo a passagem do tempo, a relação com os filhos, mas tudo isso com muito, muito, muito humor e permeado por esses pensamentos e tudo. Então, eu tô muito feliz. Acho que é uma peça que, além de tudo, tem, pela direção do Henrique Dias e da Débora, uma proposta de jogo cênico muito intenso. Então, o mais importante de tudo é a minha integração, minha interação com o Fábio. A gente está o tempo todo jogando, é uma dupla de clowns, assim, né? Ele é o palhaço tímido e eu sou a palhaça extrovertida. Então, isso dá um jogo de cena muito curioso. Você vê dois atores muito diferentes na sua formação, inclusive. Eu sou um bicho de teatro, o Fábio é um bicho de audiovisual, e a gente juntos ali o tempo todo jogando e o tempo todo jogando com a plateia. É uma peça que tem uma abertura frontal com a plateia. A gente está sempre em conversa com o público, né? Em situação de conversa com o público. Então, o público se sente muito envolvido, sabe? Nessa conversa e eventualmente fala, o público devolve alguma coisa que a gente manda, então é bem interessante e é uma celebração de alegria. Eu queria que você comentasse, assim, até não só pela peça, mas pela tua vivência como mulher, como ser humano mesmo, né? E o que você está podendo se ver na peça, né? O que que você acha que é mais difícil, Drica, numa relação de 25 anos, né? Porque a gente sabe que as coisas não são tão fáceis, né? De que forma que isso aparece na peça? Porque pelo que eu vi, esse casal ele tá mais vivo do que nunca, né? Sim, Também é difícil numa relação de 25 anos, né? pois é, eu nunca passei por um casamento de 25 anos, eu tive dois casamentos de 10 anos, juntando dá mais ou menos isso. E eu acho muito bonito porque a gente vê casais casados assim há muito tempo em que um faz sombra no outro, em que um atrapalha um pouco o outro, um cresce porque o outro está à sombra, porque vive na sombra do outro, né? E vejo casais também, casados há muito tempo, que os dois são iluminados. Então, acho que isso é uma coisa do acaso, da vocação de cada um para o casamento ou não,
né? Eu particularmente, sou adepta do namoro, acho o namoro a melhor coisa do mundo, mas esse casal é um casal que se ilumina. Então, eles estão para jogo, eles estão na faixa dos 50, têm os filhos já criados, mas eles têm muito desejo sexual, eles vivem transando, eles gostam de conhecer gente, eles gostam de se atirar nas novidades, na vida, no mistério da vida. Então, eles vão se metendo em situações que eles vão pensando, e é nisso que eu te falo, que tem filosofia, que tem fluxo de pensamento, que vão pensando no próprio corpo, no desejo do próprio corpo, nos limites do próprio corpo, no tempo passando, nos filhos que não respondem os telefonemas, no conhecer pessoas. Eles conhecem um casal mais jovem que vão levando eles para milhões de aventuras, eles são expulsos do cruzeiro, eles caem enfim, eu não vou dar spoilers de tudo, mas eles acabam conhecendo esse casal mais jovem, que é X e Y, e haja letra nesse alfabeto, porque eles vão se tacando, eles vão se jogando mesmo. Uma curiosidade que me veio até, tem um porquê dos nomes serem com letras e não o nome completo? Olha, a gente estava falando assim, quando a gente começou a conversar sobre a peça, que são pessoas comuns, são pessoas, a classe média comum, com os sonhos comuns, né, de ter filhos criados, de estar querendo aproveitar a vida, desacelerar um pouco o trabalho, mas mesmo assim não consegue, porque no mundo de hoje ninguém desacelera. Mas como é a relação com o tempo? E aí a gente falou, não, isso é o homem e a mulher, então é H e M, só que a gente não se chama de H e M, né? Eu chamo ele de amor, de chuchu, de várias coisas, mas ficou H e M, e quando a gente encontra esse casal jovem, eles viraram X e Y, assim, também um pouco como uma brincadeira alfabética. A grosso modo, até pelo que você está me falando e pelo que eu li, a peça ela é muito mais assim também um grande falar sobre viver, né? De se entregar, como que a Drica encara isso, né? Aos 40 anos de carreira também. Ai, Lucas, eu acho que essa é a razão de viver, sabe? A gente está no tempo presente, é o único propósito de estar viva, né? Porque a gente ficar presa no passado não vai nos levar a nada. A gente até precisa ir lá para nos entender, nos conhecer um pouco, não repetir os mesmos erros, né? Amadurecer. Nem ficar também se projetando muito, porque vem uma ansiedade danada, não resolve problema nenhum, você só fica sem dormir. Então, eu acho que estar no presente, verdadeiramente no presente, né, que a gente está aqui conversando agora, as pessoas que estão nos ouvindo, ou depois eu vou desligar, eu vou o que vai me fazer bem, o que vai me motivar, vou estudar um pouquinho de piano, vou estudar meu texto da novela, mas verdadeiramente no tempo presente. E isso a peça traz muito, porque eles estão verdadeiramente ali enfrentando novidades e coisas dando certo, coisas dando errado, pequenas picuinhas, aquela coisa que não muda no outro e que você não aguenta mais, mas que você aprende a conviver. Mas isso traz uma alegria danada, assim, sabe? Quando você está conectado consigo mesmo, parece que justifica toda uma vida. Esses dias eu até conversei com uma outra atriz, né, de uma outra peça, de comédia também, sobre o poder da cura que a comédia tem, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque, querendo ou não, a peça, ela fala de um assunto que pode ser repensado. Muitos casais podem estar ali se vendo em situações e até revisitando problemas, né? Como que você acha que a comédia tem mesmo esse poder de cura também para você? E como que a peça aborda isso com a suavidade que tem? Eu acho que a comédia ela consegue tocar em assuntos muito espinhosos, com uma suavidade, ou com uma esperteza, ou com uma graça que desarma o espectador. Ele se rende, ele se rende a repensar conceitos que às vezes estão muito cristalizados. Ele fala, poxa, será que isso acontece comigo? Será que eu posso fazer diferente? Poxa, olha só, a gente não precisa cair numa DR, ou a gente não precisa se culpar, ou a gente não precisa culpar o outro, a gente pode simplesmente perceber.
se perceber numa situação que a gente, às vezes, pira, às vezes enlouquece, ou não tem solução. E a comédia ela tem uma solução, ela abre um leque de possibilidades pelo afeto. Eu acho que a comédia, pelo riso, você chega no coração, você chega no afeto e você chega em soluções muito mais interessantes do que pelo fígado, pelo ódio do fígado, sabe? Eu acho que a gente vive numa sociedade, o mundo, né, muito polarizada, né? As pessoas muito ou isso ou aquilo, de uma maneira muito radical, e esse casal traz a dúvida, a bênção da dúvida. Você não ter certeza é uma bênção. E você experimentar alguma coisa para poder realmente ter uma opinião, e essa opinião também não precisa ser definitiva, ela também pode mudar, é uma bênção. E isso tudo a comédia tem, sabe? A comédia te joga num jogo de dúvidas, te joga num jogo de incertezas, mas de uma maneira afetiva e divertida. Duas últimas perguntas. Eu não tenho como não perguntar como que é para você estar nos palcos do teatro de novo, depois de tanto tempo. O que que te seduz no teatro, né? E junto disso, dá um quentinho no coração de ver, por exemplo, ingresso quase esgotado no Guairão? Olha, vou te falar, não sei nem por onde eu começo essa resposta, acho que eu vou começar pelo fim. É, o Guairão, quando eu vi lá 2.000 lugares, eu falei, meu Deus do céu, a gente está vendo um lugar de 700 lugares, e chegamos em BH, lugar de 1.000 lugares, lotamos. Estou acompanhando as vendas, está indo super bem. Eu estou assim, muito animada e feliz, porque eu acho que o espetáculo tem um cenário lindo, tem uma produção linda e tem um jogo entre os atores e dos atores com a plateia, né? Esse espetáculo é uma conversa sincera e divertida com a plateia. A gente desce, a gente tem número de plateia, sempre respeitoso, nada agressivo, não precisam ficar com medo da gente. E então isso tudo tem feito, assim, a gente tem feito uma comunhão muito bonita com o público, onde a gente tem feito um espetáculo, sabe? As pessoas saem numa euforia, numa alegria, com vontade de ligar para alguém, com vontade de namorar, com vontade de sair, conversar, falando coisas, sabe? A gente fica muito surpreso. E eu, como sendo um bicho de teatro, eu comecei no teatro com 13 anos, no tablado, depois eu tive a Companhia dos Atores, por 20 anos, a companhia existe ainda, e eu, há muito tempo longe do teatro, eu estava me sentindo sem uma perna, um braço, um olho. O teatro é fundamental na minha vida. Eu estou numa alegria. Eu tô com 15 anos, e a minha mãe foi me ver e falou assim: Drica, você está com 14 anos, eu te vejo como eu te via no tablado. Alegre, que energia, que minha filha, você não vai se machucar, você pula muito, você escorrega muito, você rola, você gira. Tem uma fisicalidade grande também o espetáculo. E, então, assim, eu estou me sentindo uma garota. Eu adorei a resposta. E para a gente fechar, como que você vê a evolução da Drica de 40 anos de carreira? Falar de 40 anos de carreira de Drica Moraes, para mim até soa, porque eu tenho 32, e você existe desde que eu me conheço por gente, literalmente, né? Então, a história da Drica Moraes, ela se confunde com muitas pessoas que a gente conhece, né? Uhum. Como que você vê essa tua própria evolução? Quais os aspectos de trabalho que você sente que mudou, desenvolveu e que hoje é uma nova Drica? A Drica de 14 anos ela ainda existe, mas como que tá agora? Eu acho que a gente vai transformando muito, né? Eu comecei adolescente, então tinha um romantismo, eu fiz muito teatro para criança, depois eu fiz muitas novelas brejeiras, tinha uma leveza nessas novelas das 6, que reprisam bastante, inclusive. Depois eu fui fazendo personagens mais dramáticos na segunda fase da minha vida, mais densos, mais trágicos. Mas o que eu acho, eu tenho ouvido, eu não sei quem falou, mas eu concordo plenamente, assim, que a gente, com o tempo, a gente vai se aproximando muito de quem a gente é, na nossa essência. E eu acho que eu tenho trabalhado mais com essa matéria da minha essência,
da minha essência Drica pessoa. Eu tenho emprestado isso mais aos personagens. Não que eu seja a vândala lá daquela síndica dos outros, mas existe algo em mim perverso, obviamente, que entende aquela mulher, e abandonado também, que entende aquela mulher. E eu acho que, como cidadã, como mulher, como atriz, eu me sinto muito mais perto do que eu sempre fui quando eu nasci. Só que eu me afastei, porque a gente se afasta, porque a gente, na adolescência, na juventude, a gente está muito preocupado com o que os outros vão pensar da gente, a gente está muito preocupado em pertencer a grupos, e quando vai chegando a idade, você vai se descolando disso de uma maneira muito positiva, muito curativa. Então, eu hoje estou muito mais perto da minha criança do que há 40 anos atrás.